my friends do 9º ano. Good afternoon, boa tarde para vocês. Meus amiguinhos, nós vamos dar prosseguimento aos nossos conteúdos na nossa aula de hoje, falando sobre um assunto muito interessante, não é? Que são as formas ever e never dentro do present perfect. Então vocês podem pegar os materiais de vocês aqui do nosso sistema SAI, certo? E vamos abrir o material na página 330. Tá. Baseado nessas informações, vocês vão observar aí para mim, tá? Que nós vamos ter algumas frases. E aí, nós vamos aprender qual é a aplicação do ever e do never, tá? Escrevi aqui para vocês algumas informaçõezinhas básicas a respeito de ever e never, ok? Bom, ever vai aparecer sempre que eu tiver uma pergunta, tá bom? Então, eu perguntei alguma coisa, eu utilizo o ever, certo? Por exemplo, existe uma música muito famosa chamada Have You Ever Seen the Rain? Que é I wanna know, have you ever seen the rain? Essa música aí, então, usamos a expressão Have you ever seen the rain? Você já viu a chuva? Não é? Então, quer dizer que o ever, ele vai aparecer sempre que nós estivermos utilizando uma pergunta. Na contrapartida, teremos never. Never significa nunca. Isso a gente já sabe, né? De muito tempo. Nunca, never. No entanto, o que vai acontecer com o never? O never vai servir para quando nós estivermos dando uma frase negativa, beleza? Então, na minha frase negativa, I have never eaten sushi. Eu nunca comi sushi. Eu nunca comi, né? Desde que eu me entendo por gente, nunca comi sushi, certo? Então, para a expressão, né, never, na forma negativa, nunca, certo? Então, I have never eaten, ok? Quero que vocês percebam que eu terei, na forma negativa, um sujeito. Pode ser eu, você, ele, ela, nós, eles ou elas. I, you, he, she, it, we, they, certo? Uma dessas formas. Terei a variante, né? Por isso que eu até escrevi aqui, olha só. Have ou has, certo? E na sequência, terei o never e logo depois o meu verbo no passado, né? No past participle, ok? Comido, feito, visto, andado, corrido, certo? Essas são as formas que nós utilizaremos para falar sobre o present perfect. A gente já viu isso anteriormente, né? Então, vocês farão o seguinte para mim. Vamos observar aqui na página 330 do material didático, é 330, meu, parece bem pequenininho aqui, certo? E nós vamos fazer o seguinte, queridos, olha só. Vocês vão observar aí para mim que nós utilizamos o present perfect mais o ever para fazer perguntas sobre a experiência de vida de alguém. Have you ever been to Australia? Você já foi à Austrália? Have you ever played American football? Você já jogou futebol americano? Have you ever met the school principal? Ok? Ou has she ever met? Ela já encontrou com o diretor da escola. Ok? Have they ever sung a song together? Não é? Eles já cantaram uma canção juntos. Ok? Então, olha só. Temos sempre, não é, o have no início, ou o has. Depois o sujeito. Na sequência temos o ever. Ok? E na sequência o been, ou o played, ou met, ou sung. Então, são verbos todos conjugados já no past participle. Para o present perfect, com never, vai ser sempre utilizado para falar de coisas que nós nunca fizemos em tempo nenhum das nossas vidas, tá? Por exemplo, I have never failed a test before. Eu nunca falhei num teste antes, né? Ou seja, eu nunca tirei uma nota baixa em uma prova. We have never studied German. Nós nunca estudamos alemão, realmente, né? Desde que vocês são entendidos por alunos, vocês nunca estudaram alemão. Talvez nem vão estudar, né? Não por agora, pela educação básica, pelo menos. He has never told a lie. You can trust him. Ele nunca contou uma mentira, certo? Então, observem que nós vamos ter na negativa have ou has, never e o verbo no passado. Então, essas estruturas, e eu até mostrei aqui para vocês, é importante que vocês anotem, certo? Para o que é interrogativa, para o que é aqui negativa, certo? Porque elas serão bem importantes para nós. E aí, na sequência,
tá? Nós temos uma pequena atividade que nós vamos realizar. É o seguinte, tá? Bom, para responder uma pergunta que começa com ever, né, nós podemos usar o present mais o never, tá bom? Pode acontecer. Have you ever talked to him to tell him how you feel? No, I have never talked to him, not even to say hello. Ok? Então, baseado nessas informações, nós vamos realizar aqui uma pequena atividade. A questão de número 1 é o seguinte, galera, olha só. Vocês vão escrever perguntas utilizando a palavra, tá? As palavras que estão sendo dadas aqui. Bom, o que a gente vai fazer? Vamos montar perguntas no Present Perfect. Então, o que a gente tem que ter nessas perguntas? Eu posso utilizar have ou has, dependendo de quem seja o meu sujeito, não é? Have you ever been to London? Olha só, aqui eu já teria a resposta da primeira, não é? Have you ever been to London? Na letra B, has he ever played golf? Na letra C, have you ever lost money? Na letra D, o que mais a gente tem aqui na letra D? Have they ever flown in a helicopter? Eles já voaram em um helicóptero, não é? Depois, have you ever eaten Indian food? Você já comeu comida indiana? E na letra F, has she ever broken her leg? Ok? Bom, vocês vão organizar aí para mim essas informações em forma de pergunta. E aí no material de vocês, tá? Que é nos cadernos de vocês, eu quero que vocês façam o seguinte: respondam para mim com as informações pessoais de vocês, certo? Se vocês já fizeram alguma dessas coisas, ok? Se você já perdeu dinheiro, se você já quebrou uma perna, que Deus o livre, né? Deem essas possíveis respostas aí sobre vocês ou sobre alguém que vocês conheçam, não é? Como o caso de he, they ou she. Vocês podem dar possíveis respostas para essas informações, para essas perguntas que a gente está aqui, tá? Óbvio, vocês podem usar os seus cell phones, né? Pode usar o celular de vocês caso vocês tenham alguma necessidade. Vocês podem usar o telefone para fazer atividade, certo? Ou então vocês podem pesquisar na internet, né, com os computadores, ou então utilizar as respostas dos conhecimentos prévios de vocês, tá legal? E aí depois, olha só, para a nossa próxima página, que é 331, trabalhe com uma dupla. Vocês terão um trabalho de interação agora, tá legal? Bom, você vai fazer perguntas para cada uma dessas figuras, tá? Utilizando o Present Perfect. Depois, você vai perguntar essa pergunta para um outro colega e vocês dois darão as respostas, ok? Então, aí vocês montarão uma pergunta baseada na figura, você dá uma resposta e o seu colega, seu par, a sua dupla, dará outra resposta, certo? E assim vocês vão fazer as atividades das páginas 330 e 331, que é sobre o Present Perfect, ever e never. Bom, no nosso ambiente virtual, obviamente, a gente vai esclarecer algumas dúvidas, tirar algumas dúvidas, não é? Eu darei algumas informações para vocês e a partir daí nós faremos a nossa atividade. Ok, meus amiguinhos? Espero que vocês estejam bem, estejam em segurança, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Bye, bye, see you!